Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Olá, 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 você! Seja bem-vindo a mais uma Taverna do Anão Tagarela. Hoje, com um tópico um tanto quanto especial, com um convidado tanto quanto especial, não é mesmo? Recorrente, já tá virando velho de casa, que é... Vamos falar de Fábula Última, o RPG que está em financiamento coletivo. Promete muita coisa, mas antes, as apresentações, por favor... Miguel. Muito prazer, eu sou Miguel Souza, sou autor e editor da Jambô Editora, entre outros projetos para fora da casa também, e inclusive sou um dos autores de uma das aventuras para Fábula Última, meta que bateu hoje, inclusive, muito feliz. E como sempre, aqui de volta, sempre bom conversar com a Jujuba, sempre bom conversar contigo, e para mim é uma honra poder mais uma vez estar na taverna. Não seja por isso. Afinal, a gente tem muita coisa pra discorrer, muitos assuntos pra falar e muita empolgação envolvendo. Afinal, vamos começar com o básico. O que é Fábula Última? Ensine como se fosse um leigo aqui na frente. Bom, Fábula Última, sendo bem sucinto, ele é um RPG de mesa inspirado em videogame japonês. É basicamente isso. Então, se tu já jogou qualquer JRPG, se tu conhece Final Fantasy, Berseria, Chrono Trigger, Fire Emblem, etc., onde tu é parte de um grupo de heróis combatendo vilões japoneses, esperando no final dessa jornada toda fortalecer suas amizades e derrotar Deus, você está jogando uma campanha de Fábula Última. Mas qual viria ele primeiro? Tem um sistema próprio. Opa! Qual viria primeiro? Derrotar Deus ou fortalecer as amizades? É meio complicado, depende do roteiro. Pois é, né? Aí depende. Mas, ele tem um sistema muito particular, um sistema próprio, então não dá pra simplesmente dizer, o sistema dele é D20. Não é o caso, ele tem um sistema particular dele mesmo, que funciona com uma lógica própria, mas em suma, a experiência de jogo que tu busca é essa, é um jogo tranquilo, sucinto, fácil de jogar, aonde tu vai se reunir com teus amigos e viver uma experiência muito próxima de jogar um JRPG. É tanto quanto interessante, porque não nós estamos acostumados com os famosos JRPG, JRPG, como quiser chamar, num contexto num contexto completamente virtual. Então a gente trazer isso para uma mídia tridimensional, podemos chamar assim, que seria um RPG, é um tanto quanto uma nova abordagem. Por mais que venhamos e convenhamos, todo mundo aqui já não fez aquela adaptação, pegou aquele sisteminha, pegou aquela mesa, aquele joguinho e falou assim, gente, quem nunca, né, vulgo Persona. Sério? Mas... não é mesmo? Mas, agora com Fábula Última, você diria que é um bom sistema pra falar que estamos no lugar... Se você quer fazer uma adaptação de de RPG, de alguma coisa, de uma obra que você gostou, é um bom sistema pra isso? Com certeza. Eu acho que uma das maiores complicações que a gente tem quando a gente quer adaptar jogos ou filmes, ou enfim, mídias em geral para o nosso RPG favorito, é que você precisa adaptar as regras. Eu acho que esse é o maior desafio. Tipo, como eu faço para as regras comunicarem no jogo a experiência que o filme transmite, que o jogo transmite, etc. Então, tem algumas coisas que dão muito certo. Por exemplo, Senhor dos Anéis para o sistema D20. Dá muito certo, é pensado, a ideia é inspirado nessas coisas e tudo mais, assim como os sistemas paralelos. Agora, uma vez eu vi uma coisa bizarra, eu vi uma adaptação para D&D dos filmes do estúdio Ghibli. Isso pra mim é muito louco. E não era um material qualquer, tipo, não era um materialzinho de segundo, não, era um material bem feito, assim, tava à venda no drive-thru, um material feito com muito carinho, com muita qualidade, a galera realmente tava engajada em fazer essa adaptação, mas eu não consigo ver o sistema D20 com grid tático, com regras, combates e números, refletindo a fantasia que é um filme do estúdio Ghibli, refletindo uma história tão filosófica e tão alternativa que traz
faz o Estúdio Ghibli. Então eu acho que não conversa. E o Fábula Última, ele foi criado já pensando em ser uma adaptação de JRPGs. Então os criadores, né, os italianos, eles já fizeram esse produto pensando em como você adaptar seu JRPG para sua mesa de RPG. Já foi estruturado dessa forma. O sistema dele, as expansões do sistema, as regras dele já são pensadas para você facilmente identificar o que meu JRPG tem que é tão interessante e como eu coloco isso na minha mesa para os meus jogadores terem o mesmo sentimento. E o jogo foi pensado para isso. Então eu acho ele excelente. Assim. E tem alguma coisa nesse sentido do sistema que você, mais gosta? Tem duas coisas que eu gosto bastante. A primeira delas é a mecânica de relógios. Eu acho ela muito legal. Pra quem já pegou o Press Start, o Aperte Start, tá disponível. A gente disponibilizou vários volumes, inclusive para apoiadores das nossas campanhas, que a Jujuba está mostrando. Ele ensina a mecânica de relógio, uma mecânica de contagem regressiva, e eu acho ela muito legal, porque a gente está acostumado com testes estendidos ou regras de jogo onde você vai fazendo vários testes. E de certa forma tem uma contagem regressiva acontecendo ali, o número de sucessos versus o número de falhas. D&D tem isso, Tormenta tem isso, etc. Os sistemas mais populares no Brasil, mas o Fábula Última ele traz um sistema diferente, aonde você tem essa contagem regressiva, esse relógio rodando conforme os personagens passam ou falham nos seus testes, mas o que eu gosto da mecânica de relógio é que, além disso, o relógio é afetado por mecânicas externas. Então, por exemplo, os jogadores fazem um teste, se eles passarem, o relógio avança a favor deles, se falharem, o relógio regride contra eles, ou um relógio do vilão avança contra eles, mas além disso você pode incluir elementos como, por exemplo, um dado aleatório de um evento climático, e esse evento climático pode acelerar ou reduzir o tempo de algum relógio. Você pode acrescentar os minions do vilão estão fazendo um plano B, e além de você ter que atuar contra o plano A, você tem que impedir o plano B, e você tá correndo contra o tempo. Então tem ali trabalhar nesse avança e volta desse relógio para trazer o sentimento de urgência para a mesa, de a gente tem que fazer alguma coisa, o nosso relógio tem que andar mais rápido, ou a gente tem que atrasar o relógio do vilão, e como a gente lida com essa corrida contra o tempo. Eu acho que isso é muito JRPG para mim. A gente sempre tá, quando tá jogando, a gente sempre tá correndo contra o plano do vilão, a gente sempre tá correndo contra a vida de algum personagem pra salvar. Sempre me dá um desespero quando é algum Final Fantasy e eles gostam de fazer isso. Em algum momento eles falam, eu sei que você tá super calmo e que é um RPG, mas agora a gente vai botar um contador na tela e você tem 10 minutos pra resolver. E aí, pânico! Eles gostam muito de fazer isso. Então, essa é uma minha mecânica favorita até então, do Fábula Última. Mas tem uma segunda coisa que eu gosto bastante, que é a questão dos jogadores influenciarem na narrativa. Eu acho isso muito legal, e apesar disso não ser necessariamente mecânico, no sentido de que não afeta diretamente as regras, os jogadores criativos, um mestre criativo, a galera engajada em comprar as ideias uns dos outros, pode resultar em consequências mecânicas pro jogo. Então, não necessariamente eu, como mestre, vou sempre pensar na melhor coisa na cena pra acontecer, pra favorecer os jogadores. Às vezes eu tô muito focado em dar um desafio à altura, e aí no meio de uma tempestade de relâmpagos, um jogador pode ter uma ideia, numa oportunidade em que ele tem pra descrever, dele, convenientemente, um relâmpago cai em uma árvore e essa árvore tomba, ajudando eles no combate. Isso é muito legal, e isso reflete na mecânica, porque eu, como mestre, posso trabalhar em cima dessa árvore tombada e dar cobertura para os jogadores, dar um bônus de +1, dar uma penalidade de -1 para os monstros, etc. Então, eu gosto dessa ferramenta que ele dá na mão dos jogadores, de também poderem interferir nas mecânicas, beneficiando ou penalizando a partir dessa interferência na mestragem, na narração. Uma coisa que eu fiquei muito curiosa sobre essa coisa de narrativa compartilhada, né? Porque acaba sendo, a partir do momento que o jogador pode interferir também na narrativa, é uma narrativa compartilhada. O quão interferível é? Eu acho que nesse sentido o Press Start, o Aperte Start, ele é excelente. Eu vou ficar falando toda hora os nomes em português e inglês, porque a gente tá em processo de tradução. Mas o Aperte Start, ele ensina isso muito bem.
E uma das vantagens da gente estar publicando junto o livro de aventuras prontas é porque ali a gente inclui esses conteúdos também, mas a ideia central é que os jogadores, eles não definem, obviamente, se vão vencer ou se vão perder, se o vilão é derrotado ou não, não é essas decisões que eles tomam, mas eles ajudam o mestre a compor o cenário, compor o mundo, e, consequentemente, essa composição do mundo influencia nas regras do jogo, no sentido de favorecer ou dificultar a vida. Então, por exemplo, é claro que o mestre, ele pode dar a renderização do mundo que ele achar melhor. Então agora vocês estão numa floresta e tem árvores e grama e uma trilha no meio e blá blá blá. Mas ele não precisa pensar em tudo. Isso é uma coisa legal do Fábula Última. O mestre não precisa imaginar cada detalhe da floresta. Então, ele já pode vir para a mesa com as perguntas prontas, que é o caso de você mestrar uma aventura pronta de Fábula Última, que vai estar, a própria aventura vai estar dizendo, pergunte aos jogadores a estação do ano e como ela afeta a floresta. Ou algum dos jogadores já andou por essa floresta uma vez e ele reconhece um elemento característico na floresta. Peça para que ele descreva o elemento. Então, a ideia é que os jogadores ajudem a compor esse cenário, enriquecer ele, dar vida para ele, e não só isso, mas vincular o cenário com o que os jogadores são capazes de fazer. Por exemplo, um jogador pode ter uma ficha que é muito eficiente com ácido, só que o mestre esquece de botar ácido no momento que ele está descrevendo, ele esquece de colocar o ácido ali por conveniência. E pode acontecer numa oportunidade que o mestre abra e fale, o que mais vocês têm a acrescentar nessa floresta? E aí um jogador pode dizer, na região tem uma morada de glops, de pupores, que deixam rastros de ácido e formam poças de ácido em algumas partes da floresta. Pô, isso é muito legal, isso enriquece, vai ajudar o jogador com as ferramentas, e o mestre não lembrou de cobrir isso na hora, ou melhor do que isso, né? Como o Fábula Última, ele abre essa oportunidade de discussão em enriquecer o mundo, ambientar o mundo, não é questão nem do mestre esquecer, ele não precisa mais ter essa responsabilidade toda. E isso é uma parada legal. A gente tem uma discussão forte no cenário de RPG sobre função do mestre e função dos jogadores, né? O que cada um tem que fazer, a responsabilidade de cada um, como fazer uma boa mesa, como equilibrar isso. E eu acho que uma das coisas que mais assusta os mestres é lembrar de tudo. Lembrar de cada detalhe, lembrar de cada informação, ambientar cada espaço daquele lugar. E como os outros jogos, a grande maioria deles, não todos, não tem essa parte do jogo dos jogadores incluírem elementos, o mestre sente que se ele não lembrou de colocar, ele falhou, e ele pode aceitar uma sugestão de um jogador. O jogador pode falar, nessa floresta também pode ter fadas. Ele pode falar, sim, tem fadas, ele pode comprar a ideia. Mas, segundo o livro, ele meio que comprou a ideia numa coisa que ele não lembrou de colocar. No Fábula Última, tira esse peso das suas costas. Não é uma questão de lembrar ou não lembrar, tu não precisa mais se preocupar com isso, porque se faltou alguma coisa, ou se tem algum elemento que você poderia falar para enriquecer, os jogadores podem acrescentar, faz parte do jogo eles acrescentarem, enriquecerem esse mundo juntos e tirarem dos seus ombros toda a responsabilidade de ter que lembrar de tudo no cenário. E novamente, não é errado em outros sistemas, em outras mesas, o mestre não lembrar de tudo. Tá tudo bem ele não lembrar. Mas o Fábula Última faz com que isso faça parte do jogo. Então, é mais tranquilo, você se sente mais leve. Assim, você não sente que precisa vir com uma bíblia pronta pra mestrar cada sessão. Isso te dá uma tranquilidade. Assim, tipo, eu brinco muito com isso, né? Todo livro de RPG fala que você pode criar o que tu quiser. Tipo, você não tá preso nos livros, não tá preso nas regras, você pode inventar. Mas são poucos os livros que te defendem nesse sentido. Então o livro diz que eu posso criar o que eu quiser, mas ele me protege, sabe? Ele me dá um argumento de defesa, e o Fábula Última te protege. Ele não só fala, tu pode criar o que tu quiser, como ele diz, faz parte do jogo tu não criar tudo. Tipo, para de gastar energia com isso. Faz parte do jogo você criar com seus amigos. Não precisa pensar nisso, não precisa pensar em cada detalhe, não precisa pensar em cada elemento do cenário. Graças a Deus, né? Porque mestrar... Desculpa, eu me empolguei. Porque mestrar é muito difícil, realmente, quando você tem que pensar em tudo. Tipo, às vezes eu, principalmente, eu sou muito ansiosa pra mestrar, então, às vezes, cara, eu tenho que pensar num calhambaço, assim, de folha, tipo, só descrevendo coisas, e acaba que na hora eu ainda me embolo e esqueço de descrever um negócio. Mas eu queria que tu me falasse um pouco mais, porque tem o livro do mestre,
tem o livro base, é isso, né? E tem 3 livros de... São 5 livros no total, né? E 3 livros de cenário, vamos pôr assim? Cenário? Podemos falar assim? De certa forma, dá pra dizer que sim. Um é High Fantasy, o outro é de Sci-Fi, né? Eu não lembro qual é o termo certo. E uma de Natural Fantasy, Natural Fantasy, Fantasia Natural, vamos traduzir. Eu tenho 2 perguntas sobre isso. Responda do que tu quiser. Primeiro, o que caralhos é fantasia natural? Que eu não entendi isso até agora. Justo. E a segunda é, tem como tu misturar tudo numa aventura só? Bom, primeiro, Natural Fantasy, que a gente conversou e usou o termo bucólico para representar isso, uma fantasia bucólica. Bucólica é uma palavra que a gente está tentando usar para transmitir que é algo poético, é algo mais dramático e mais, como é que eu posso dizer? Não sei se tem uma tradução melhor do que poético. Poético é a palavra ideal para dizer. Natural Fantasy, se você já jogou Breath of the Wild, do Zelda, se você já jogou Ico ou Shadow of the Colossus... Nossa, Natural Fantasy, ele é aquele mundo que não tá tomado por civilização, ele é um mundo que tá tomado pela natureza, ele tá tomado por civilizações tombadas, caídas, e as poucas comunidades que existem, ruínas, e as poucas comunidades que existem, por maiores que sejam, elas vivem cercadas dessa imensidão de natureza, de ruínas, de, em alguns casos, até devastação do passado. Então é sobre isso, Natural Fantasy. Ele é um jogo muito mais sobre você... vocês já assistiram Frieren? Frieren, em sua maior parte do tempo, ele é High Fantasy. Mas tem pequenos momentos em Frieren onde elas passam por cenários completamente tomados pela natureza. E elas sempre gastam... Eu gosto muito disso em Frieren. Eles sempre gastam uns takes só... Vamos gastar aqui 10 segundos só mostrando esse horizonte e ela olhando, assim. E é só ela... Todo aquele momento que você sabe que ela tá pensando sobre o passar do tempo, o envelhecer das criaturas, os companheiros que ela perdeu, sobre a vida que ela teve e como se relacionar com os companheiros novos, como ter uma aprendiz. Então, todo esse momento, assim, esse poético, esse momento filosófico, ele é muito do Natural Fantasy. Estúdio Ghibli trabalha muito com Natural Fantasy em muitos sentidos. É isso, é você explorar o que a natureza fantástica tem a oferecer, o que ela quer comunicar, o que ela quer passar em sua experiência, assim. Então, não é rápido de explicar Natural Fantasy, porque para passar a vibe, tu precisa criar essa vibe, esse sentimento da poesia, da filosofia, que é jogar num mundo tomado pela natureza. É mais do que só, tem mato pra todo lado. Não, é o que existia antes, o que esse mato engoliu, as civilizações viviam do quê, o que elas faziam, quem viveu nessa época, o que nós podemos explorar e trazer para sobreviver com as poucas comunidades que existem, e etc e tal. Ele é muito essa pegada, assim. Enquanto o High Fantasy, que é o que a galera mais confunde, o Natural com o High Fantasy, o High Fantasy, ele já é o estereótipo. Ele é castelo, reino, fada, dragão. Ele é muito o estereótipo do anime, do JRPG em geral. Onde você tem todas as coisas muito bem definidas. Batalhas entre reinos, dungeons, torres de mago e etc e tal. O Natural Fantasy pode aproveitar de algum desses elementos, mas ele não é regido por esses elementos que a alta fantasia tem. E o Tecnofantasy é o que tu falou, é ficção científica, é tecnologia exageradíssima, anime pra caralho, mas não só isso, muito Tecnofantasy também envolve biologia, no sentido de ameaças biológicas, vírus, mutações, né? Exatamente, radiação, etc. Tudo isso também gira em torno... A própria Final Fantasy VII, o Final Fantasy VII, ele trabalha muito com elementos da natureza, né? O Mako, a energia do mundo, a poluição e etc. E apesar de ele trabalhar muito temas naturais, isso tá girando em torno de tecnologia, girando em torno de empresas, de fábricas, de consumo, etc e tal. Então ele foca mais no Tecnofantasy. Mas falando da tua segunda pergunta, que é, dá pra misturar tudo numa aventura? Eu diria que numa aventura não é o ideal. Porque as aventuras em Fábula Última, elas não são extensas
Claro, se você tem um grupo engajado, qualquer aventura pode durar um mês de jogo. Mas, se você não tiver um grupo extremamente engajado em roleplay, se for um grupo que segue ali a aventura pronta, elas costumam ser curtas e diretas ao ponto, como JRPGs costumam ser. É só a gente colocar um paralelo de as tramas políticas de Final Fantasy versus as tramas políticas de Game of Thrones. Tipo, é distante, assim. Alguns Final Fantasy como Tactics ou 16 flertam com uma coisa mais politizada, mas a princípio é mais direto ao ponto. JRPGs vão mais direto ao ponto, usam mais alegorias, não são tão realistas. Então, se você vai mestrar uma aventura apenas, é legal você focar em um Atlas específico e ver o que ele tem a oferecer para essa experiência. Então vai ser uma aventura na luta contra um dragão, vai ser uma aventura para resgatar o príncipe e a princesa, ou vai ser uma aventura para derrubar o tirano fascista que está controlando a cidade. Assim é mais legal de experienciar. Agora, em uma campanha, onde você vai ter várias aventuras, é legal você, às vezes, transitar. Dá pra mestrar uma campanha inteira com um Atlas só, sem problema nenhum. Os Atlas dão suporte pra isso. Mas não tem nada de ruim em você fazer essas transições. Os personagens agora estão no mundo Tecnofantasy, e aí, por qualquer razão, eles fracassam e esse mundo entra em explosão, eles escapam num portal e só saem no mundo Natural Fantasy. E aí, depois eles descobrem que, na verdade, eles estão no mesmo mundo, mas eles estão pós a devastação do mundo. O mundo foi devastado na época Tecno, e um novo mundo surgiu e renasceu, e esse novo mundo, ele é Natural. E aí os personagens agora estão jogando no futuro e entram numa campanha para tentar evitar os eventos do passado. É uma possibilidade. Pronto, temos uma campanha pronta, feita por Miguel Souza, ao vivo. Trabalho. Mas esse é um jeito de transitar. Você joga uma parte no técnico, depois joga uma parte no Natural. Isso é um jeito legal de brincar com os Atlas. Faz sentido. Eu queria um pouco entrar já na criação de personagem, que é sempre minha parte favorita de qualquer sistema. A parte que eu mais gosto é fazer ficha, é criar personagem e tudo mais. Principalmente porque... Ai, estilo de anime. Ai, meu Deus. Sim. E o que eu gosto muito é que o Fábula Última é anime, assim. Exatamente. Exatamente. Então, eu queria saber como que funciona a criação de personagem, raça, classe, quais são os termos certos, como que funciona isso? Os termos certos, como eu disse, a gente tá em processo de tradução. Tipo, termos foram definidos, mas não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o Guilherme fez algumas lives, o Guilherme, meu chefe, o diretor-geral da Jambô Editora, ele fez algumas lives, e nas lives ele recolheu opiniões. E a Jambô, a gente se orgulha de ser famoso por estar disposto a ouvir o público, ouvir o consumidor. Então, termos estão sendo definidos em última instância. Não necessariamente o que eu vou usar é o que vai sair no livro impresso. Mas, a princípio, a criação de personagem, ele passa por 9 etapas, mas são bem tranquilas de lidar. A primeira é a identidade do personagem, que a gente costuma pedir para você resumir em uma frase. Então, meu personagem é eu tenho que manter uma identidade online, né? Então, desculpem, meu personagem é um furry lobo de bandana vermelha que, o mundo é Tecnofantasy, então ele luta de escopeta e dirige uma Harley Davidson. Pronto, tem uma frase. Esse é meu personagem. Depois disso, você vai para um tema. O tema do personagem é uma coisa mais diferente da frase, né, que dá uma identidade para ele. É um tema mais idealizado. Então, por que ele existe? O que ele busca? Qual é o ideal dele? Ele tem algum grande objetivo, uma grande motivação? O que tira ele da cama? É uma coisa um pouco mais profunda que você vai criar sobre o personagem. Em seguida, a origem, que é basicamente de onde você veio, e os Atlas são excelentes nesse sentido, porque, claro, o mestre pode criar o que ele quiser, mas os Atlas, eles já vêm com propostas de microcenários e de cenários para serem usados. Então, dentro das propostas de cenários que vem nos Atlas, ali já dá para definir, eu vim desse lugar, eu vim daquele lugar, etc. E os lugares acrescentam muito aos personagens também. Depois disso vem a parte mecânica do jogo, que são as classes. E essa, é uma parte que eu tenho
paixão, porque o Fábula Última ele não é apegado a raças e classes dentro das definições que a gente conhece dos jogos que usam esses termos. Ele é mais apegado a JRPGs, mais especificamente, se eu puder dar um destaque pro Final Fantasy Tactics, que eu gosto muito, aonde a aparência do teu personagem é livre, tipo, tu pode ser do furry lobo que eu descrevi, até uma pessoa extremamente normal, até ter orelhas de elfo, até, enfim, o que der na telha. O mestre, na verdade, é quem vai determinar, tipo assim, quais são as aparências, os sets de aparências disponíveis no mundo, por assim dizer, mas a ideia é que o seu personagem seja mais o protagonista de anime e menos um personagem genérico. Então, por exemplo, quando você vai criar um anão em Dungeons and Dragons, ou vai criar uma medusa em Tormenta, você meio que já tem um preset de como essa medusa vai ser, de como esse anão vai ser. Na proposta do Fábula Última, a ideia é que o teu personagem, esteticamente, ele não seja diferente porque ele é um anão. Anão beleza, ele é um anão, ele é baixo, ele é largo, e ok, tem vários, e você não chama atenção por isso. Ele quer que você, de fato, encontre características que destaquem o teu personagem igual o personagem de anime tem destaque. Cabelo colorido. Então, pra cima disso, de cabelo colorido, tipo, um braço maior do que o outro, because of reasons, porque ele tem um efeito mágico. Cabelo esticado assim pro topo, os cortes... Exato, tipo, isso é muito mais interessante pra Fábula Última, tipo, a tatuagem, piercing, o jeito que ele se veste, ele usa muito couro, usa muita cinta, ele é um personagem de Persona, Shin Megami Tensei, assim, ele é um adolescente cool, sabe, tipo, ele quer muito mais saber sobre, tá, ok, beleza, teu personagem é um elfo, ok, tem vários no mundo. Por que o seu é o protagonista? Tipo, o que ele tem de mais, sabe? E a gente já costuma brincar com isso em RPGs como Tormenta, D&D, no sentido de, assim, meu personagem ele é um elfo, mas ele foi escravo e ele tem as orelhas cortadas, entendeu? Isso pra Fábula Última é o começo, é pouco, você precisa de mais, destaque mais o seu personagem. Ele tem que, sabe, tipo assim, tem uma cena muito boa que eu acho maravilhosa, no Final Fantasy VII, no remake, principalmente, tem uma hora que você tá andando, logo no começo do jogo, não é um spoiler, na hora que você está pegando o trem com a equipe, qualquer um que for jogar vai pegar essa cena, tu tá andando pelo trem com o teu time e tem uma galera discutindo, e o teu time tá, né, o Barrett com uma minigun no braço, você com uma espada de 3 metros, tipo a Tifa com uma soqueira na mão, e o resto do trem tá todo mundo de terno, de vestido, tá todo mundo indo trabalhar, as pessoas voltando pra casa, e tá todo mundo tipo assim, quem será que são os terroristas da China? Quem será que está fazendo? E você fica tipo assim, que porra é essa? Que porra é essa, tá ligado? Os caras chamando atenção lá no canto, falando assim, quem poderia ser? Eu vou fazer uma piada muito específica, que só aqueles que entendem, é basicamente qualquer personagem de Jojo. É, exatamente, sabe? Tipo assim, quem que é o cara com superpoderes na sala? Eu acho adoro... que é o cara com a entidade na nuca. Não, mas é bem isso, eu adoro isso. Tipo, nossa, quem será que é o protagonista? Eu não sei. Pois é, tipo, isso é muito legal, e eu não sei se no Final Fantasy VII original isso foi só um deslize ou uma preocupação do time que eles deixaram passar e foda-se, mas no remake, no conteúdo de direção de arte, eles até explicam que, tipo assim, a gente poderia ter deixado essa cena mais realista, mas faz parte da identidade, e com o ultra realismo do remake, fica mais engraçado. Momento nenhum NPC desconfia deles, e eles também não reagem tipo, eles não sabem quem são, como eles também acham que eles estão super furtivos, você fala, foda-se, você compra e vai embora, tá ligado? Você compra essa loucura do jogo. E o Fábula Última, na identidade do personagem, ele é muito focado nisso. Então por isso que não tem essa parte de raça, não tem essas definições básicas da sua aparência, porque é pra você ser diferentão e etc. Quanto às classes, a parte divertida de Fábula Última é que você recebe 5 níveis na criação de personagem, e você distribui esses 5 níveis entre 2 a 3 classes, como Final Fantasy Tactics. Então, a graça do jogo é que você não é o ninja, ou o guerreiro, ou o espadachim. Não. Você vai juntando na sua ficha skills de 3, 4 e adiante, conforme você vai evoluindo de nível, classes diferentes. E você vai virando um arcabouço de skills do que te chama mais atenção, do que você acha mais legal de jogar. Então,
na ficha você vai ler que você vai ser sei lá, deixa eu lembrar do Apert Start. Você vai ser um Dark Blade com uma outra, deixa eu tentar lembrar de cabeça. Além do Dark Blade, tem... eu vou ter que olhar, deixa eu ver aqui. É difícil português e inglês. Cadê o nome delas em português? Nossa, e pior que no livro básico já vem uma calhambada de classe, né? Já vem uma classes. cacetada já. Alguma que você possa falar, eu acho que eu vou jogar dessa. Alguma que seja seu favoritinho? Pior que tem. Aqui, achei. Pronto, achei os nomes. Aí, achei os nomes traduzidos. Eu gosto muito do Guerreiro Sombrio, que é Dark Blade, virou Guerreiro Sombrio, foi traduzido por enquanto como Guerreiro Sombrio. Gosto bastante. Gosto muito de Ladino, que é uma das que eu mais gosto também, de outros jogos. E eu gostei bastante da proposta do Quimerista, mas já fico alerta para os mestres tomarem cuidado com o Quimerista. Porque o Quimerista, ele é aquela classe clássica de qualquer JRPG que ele rouba o skill dos monstros. Então as habilidades que ele desenvolve são habilidades que ele enfrenta, aprende e copia. Achei bem legal. Então, tu literalmente vai ter na tua ficha, tipo lá, as 3 classes escritas. É Guerreiro Sombrio, Ladino e Quimerista. E você é quem vai dizer, tá, e quem você é nesse mundo? Então, tipo assim, a minha ficha diz que eu tenho nível de Guerreiro Sombrio, nível de Quimerista e nível de Ladino. Mas dentro do mundo que você tá criando com seus amigos, o que você faz, quem você é? Então, eu sou, dentro do mundo, um espadachim do reino. Só que eu tenho essas habilidades diferentes, porque eu tenho Quimerista, porque eu cresci criado por um ermitão antes de me tornar um espadachim do castelo, e eu tenho Ladino porque, apesar de ser um espadachim do castelo, minha mania de ermitão continua muito forte em mim. De vez em quando eu dou umas escapadelas, conheci uma galera de rua e aprendi uns truques de Ladino com ele. E aí a sua ficha desenvolve habilidades dessas 3 classes. E a graça do jogo, igual no Final Fantasy Tactics, é você ir encontrando aonde elas combam. Então, quais classes e quais habilidades de quais classes eu consigo fazer combar com habilidades de outras classes e começar a fazer uma skill tree na minha cabeça louca de todas as classes possíveis. Essa parte é muito divertida, muito legal de jogar. Não é tão difícil quanto parece falando assim, as habilidades são bem tranquilas de usar, o jogo é bem tranquilo de jogar, mas é divertido. Tipo, pra quem gosta de combar, é muito legal descobrir que uma habilidade de uma classe funciona com a habilidade de outra classe. E você vai misturando elas e criando o seu próprio personagem com as suas próprias skills. Assim. Então, basicamente, o jogo é fácil, mas você pode complicar ele se você quiser. À vontade. Assim, gostamos. Depois das suas classes... Depois das suas classes, tu vai determinar teus atributos. Então tu vai ali entre... De novo... Não sei se os termos vão continuar esses, mas a princípio, destreza, força, sabedoria e vontade para fazer os testes do jogo. Para quem conhece qualquer sistema D20, destreza é a mesma, etc. Sabedoria é a parte de conhecimento do teu personagem, a inteligência dele, os arcabouços de coisas que ele domina, e vontade é força de vontade, coragem, resistir a efeitos mentais, medo, tudo mais. Tu vai distribuir teus atributos, vai anotar os seus valores consequentes disso, pontos de vida, pontos de mana ou pontos de mente, eu não sei ainda qual que é o termo final, ou se vai ter alguma mudança. Pontos de inventário, que é o que a gente usa para adquirir os itens, se necessário. As suas defesas, defesa normal e defesa mágica. O jogo é bem legal em diferenciar o que é físico do que é mágico, igual qualquer JRPG. Iniciativa, para a ordem de turnos. A grana, para você comprar itens, né, os Zeniths. Se o mestre estiver indo pela linha de jogo onde os Zeniths são importantes, tu começa ali com uma grana para comprar coisa. E por último, mas não menos importante, nomes e pronomes do teu personagem, né? Então como ele vai se chamar e como ele deve ser chamado. E tá pronto o personagem. É sobre isso. Não, parece até ser fácil criar... É bem fácil. Parece ser... Então, assim, o anime, ó. O RPG parece ser bem amigável para iniciantes também. Olha, com certeza. Se tem uma tecla que os italianos apertam bastante ao falar desse jogo, é sobre o quanto ele é acessível. Porque a criação de personagem, como deu pra notar, ela tá muito mais interessada na estética, na personalidade, na maneira como teu personagem age, do que isso tudo tá plenamente representado em números. A parte de números é bem mais tranquila. Assim, sinceramente, de números você vai ter
classe, atributo, os valores e a compra de itens. Tipo, dos 9 passos, são só 4. Tá ligado? Então, tipo, o resto tá muito mais voltado pro teu personagem, pra identidade dele e tudo mais. E para além disso, o jogo, além de ser mecanicamente acessível, os criadores, eles tinham a intenção de mirar em pessoas que conhecem JRPG e não conhecem RPG de mesa. É essa o alvo deles. Então, o jogo é escrito, pensado, ele se comunica com o novato. Inclusive, tem algumas coisas engraçadas que a gente não vê muito em livros. Por exemplo, tem uma parte no livro básico onde equipamentos, armas, etc., para quem pegar a versão 1.2 em inglês ou italiano, você vai ver que a tabela de equipamentos, de armas, etc., ela tá repetida, inclusive. Ela aparece num trecho do livro que o mestre tá lendo e aparece num trecho do livro que os jogadores vão ler. Tipo, eles, até isso, até a disposição de gastar página para repetir conteúdo só para você ter que folhear menos, eles tiveram. Até nesse nível de detalhe, assim, de tornar o livro mais prático de se usar. Além disso, toda a diagramação dele, o design dele, ele é todo pensado para ser frases curtas, frases direto ao ponto. Ele se comunica de maneira muito visível, no sentido de, tipo assim, se o parágrafo de cima é branco e fala de um assunto, o de baixo vai falar de outro assunto, a gente vai fazer ele numa caixa verde. Esse aqui é outro tópico, a gente separa ele numa outra caixa vermelha e bota uma arte ainda para quebrar um pouco mais esse texto. Então, as páginas dele se esforçam para ser amigáveis, de fácil leitura, de fácil absorção da informação também. Então, assim, é um dos livros mais fáceis de consumir, na verdade, que eu já vi, sendo bem honesto. Isso é muito bom. Isso é bom porque influencia novas pessoas a jogarem RPG, né? Sim, e é sempre bom ter mais gente. Quanto mais gente, melhor. Pois é, sem amigos não dá pra jogar, então é muito importante essa acessibilidade. Essa DLC é muito importante, amigos. Afinal, nós sabemos qual é o final, qual é a lição de moral de todo de RPG, não sabemos? É verdade. A jornada é o quê? São os amigos que fizemos no decorrer do caminho. Impressionante. Sobre isso. Sobre isso. Uma coisa que eu queria saber, que eu li aqui no financiamento coletivo, eu não sei se eu não prestei atenção ou se realmente não tô falando em nenhum lugar. O que são as peculiaridades? Perfeito. Peculiaridades. Eles são habilidades, poderes, efeitos de regra, que são particulares de cada Atlas. Então, por exemplo, a gente vai jogar no Tecnofantasy. No Tecnofantasy, eu quero que os meus personagens, os personagens dos jogadores, eles tenham mais cara de Tecno. E o livro básico, ele atende para todas as direções, ele é o livro básico. Então, ele não vai especificamente dar conteúdos para todos os tipos de cenário que o mestre queira narrar. E isso inclui habilidades. Tanto é que as classes, todas as classes, têm termos mais medievais. Né? Guerreiro Sombrio, Quimerista, Ladino. Então, as peculiaridades entram em jogo para fornecer habilidades e características para os personagens que conversem com aquele cenário. Por exemplo, no Tecnofantasy tem uma peculiaridade que é o ativista. Então essa é uma habilidade que vem junto com algumas responsabilidades que o teu personagem tem. Ser um ativista quer dizer que você está envolvido com grupos que combatem fascistas, que combatem tiranos, que combatem o clássico líder estereotipado Darth Vader de uma sociedade imperialista, ou qualquer grande líder de corporação que tá ali controlando o consumismo da cidade e enfim, poluição e tudo mais, Final Fantasy VII. E o teu personagem, ele ativamente atua naquele mundo para combater esse tipo de gente. E isso vai te render habilidades e também vai te render algumas responsabilidades, coisas que você vai ter que atender na sua ficha, no seu jeito de jogar o jogo, para conversar com aquele mundo. E são várias peculiaridades. O Tecnofantasy tem várias para você ter um jogo mais Tecnofantasy. O High Fantasy, várias peculiaridades para você ter uma experiência de jogo mais High Fantasy. Tipo, vai para tudo quanto é lado. Tem variações, tipo, Banjo Caído, é uma das alternativas de peculiaridade, para você gerar mais identidade entre o personagem e o mundo, o cenário proposto de jogo. Ai, pior que tá acabando o tempo. Ai, mas tem uma pergunta muito importante que eu tenho que fazer. Então faça que dá tempo. Ai, meu Deus. Ai, o chefe ainda não tá aqui. Vamos lá. Boa. O que você pode contar pra gente sobre a sua aventura, Asteribol?
Asteriball. Na verdade, Asteriball foi uma parada que eu fiquei muito feliz que compraram a ideia. A gente tá com esse livro, né, de metas extras aí, um livro de aventuras brasileiro, pra galera, né, ter o que mestrar além do Aperte Start. E o que aconteceu foi que a Karen muito prontamente reuniu autores pra gente criar essas aventuras e a gente podia propor ideias, né, o que a gente gostaria dessas aventuras e tudo mais. E todo mundo, na hora que a gente tava tendo a reunião, tava todo mundo com as ideias de vários JRPGs. E eu, numa reunião que tem muita gente, eu acabo sendo mais contido, eu espero uma oportunidade ideal de falar. E a galera tava cobrindo vários gêneros de anime e de JRPG, todos os lados. E eu fiquei tipo assim, nossa, será que vai sobrar alguma coisa? O que vai sobrar que eu posso pegar pra fazer uma coisa diferente? Ter uma aventura um pouco diferenciada das demais e tudo mais. E aí eu percebi que tinha uma brecha de um gênero de anime que ninguém tava pegando, que era o gênero de esporte. E aí eu falei, é aqui que eu vou mirar. E aí eu fiz um pitch, fiz uma proposta de uma aventura inspirado no Blitzball do Final Fantasy X, que é uma parte do jogo, do JRPG completo, que o protagonista, ele é um esportista de Blitzball, aonde parte do jogo você tem que jogar partidas de Blitzball em gravidade zero. É uma mistura, né, de handball, futebol, é um caos, assim, nesse sentido, onde você marca pontos e joga em gravidade zero. E aí eu comprei essa ideia e fiz um pitch, onde na minha proposta de aventura, sem dar muitos spoilers, a ideia é que os jogadores, eles vão em determinado momento ficarem isolados, e para conseguir escapar da situação de isolamento, eles vão ter que formar um time, se juntar com NPCs e ter um torneio de jogos de Asteriball. Então, a proposta da aventura é não violência, eu destaco muito isso, não é sobre combate, é sobre esporte, sobre essa parada de jogar em equipe, de pensar em lidar com estratégias de jogo, enfrentar, obviamente, mano, é spoiler, mas é anime de esporte, né? Obviamente, enfrentar um time rival que provoca os jogadores, dizendo que eles não vão dar conta, que eles não vão conseguir, e a ideia é eles fazerem esses jogos e superarem os desafios, formarem um time, serem uma equipe, trabalharem juntos e pela força da amizade vencerem o torneio, levantarem o troféu e conseguirem escapar da situação na qual eles se encontram. Essa é a proposta de Asteriball. Perfeito. Conseguiu sua informação. Demos informações privilegiadas aqui. Exato. É privilegiado mesmo, Isso é muito bom. E eu acho que, pra mostrar a empolgação, eu falei há uns tempos atrás que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas me paguei a língua, porque hoje não fui eu que preparei a rodada final. A garota veio estudada, a garota veio com um livrinho embaixo do braço. Então, por favor, Jujuba, anuncie qual é a nossa rodada final de perguntas. Temos uma rodada final, né? Todo mundo aí pode fazer pergunta, né? Então pode fazer uma perguntinha. O Miguel pode fazer uma pergunta pra gente também, se ele quiser. Vou fazer. Já tenho em mente a minha pergunta. Meu Deus, tenho até medo agora. Eu retiro o que eu disse, não tem rodada final. Vai, fala. Bom, mas eu quero começar com a minha pergunta pra arrancar assim o band-aid logo. Miguel, faz pra mim um carinho maguinho lixeira. O quê? Um carinho, eu quero um carinho, um meio gênio. Esse mesmo, de Tormenta. Vamos, faz pra mim rápido. Fazer um carinho meio gênio maguinho de lixeira. Tormenta. Maguinho lixeira. Maguinho lixeira? Vamos. Mas isso é alguma gíria? Maguinho lixeira é alguma gíria? Maguinho lixeira, maguinho. Eu tô tão perdido quanto você. Maguinho. Tá, ok, maguinho. tá. Ok, eu vou do que eu acho que eu entendi. Fazer um carinho maguinho lixeira, beleza. Eu diria que, pra manter a minha identidade, ele é filho de um poderoso gênio, um gênio das trevas, maléfico, mas que em determinado momento da sua vida ele encontrou amor e encontrou esperança na humanidade, e teve esse personagem. Infelizmente, mataram a esposa dele, e ele ficou puto e condenou o mundo, e disse que em 1 ano ele vai destruir tudo. E aí, eu sei muito bem de onde você tá tirando isso. Sim. Eu acuso. Eu tô te acusando aqui. Sim.
E aí o filho desse gênio, ele... vou seguir as criações de personagem de Fábula Última. Ele é guiado pela frase de que ele carrega uma maldição terrível sobre suas costas do pai tirano, e ele pretende impedir que seu pai destrua o mundo. O ideal dele é um ideal de que ele tem fé na humanidade, ele não concorda que a morte da mãe é motivo para condenar todas as pessoas. Ele veio de um vilarejo pequeno, ele nasceu num vilarejo pequeno, mas além desse vilarejo ele tinha contato com o plano mágico poderoso do pai. Além disso, se eu fosse escolher classes pra ele, eu colocaria arcanista, elementalista e talvez guardião sombrio, pra dar pra ele umas skills de combate também, corpo a corpo, de combate físico. Que mais que eu faria? Bom, os atributos, valores, etc, daí são números, enfim, distribuídos para tudo quanto é lado. Ele se chama... Deixa eu pensar no nome muito anime. Ele se chama... Kuro. Pronto. Muito obrigada. Kuro. E qual o nome do pai? Orus? Pois é. E por ser um filho de um meio gênio, uma criatura mágica, ele se identifica por gênero neutro. Eu dou uma de Ace, já que a gente tá falando de anime, acusa aí. Por favor. Juju, você entendeu ou não? Só pra deixar claro. Não entendeu, pela carinha dela não entendeu. Basicamente, o cara descreveu a história do Alucard de Castlevania. Só que o vampiro agora inclusive, de vampiro pra meio gênio, é uma família muito complicada essa daí. Que inclusive, né, fica aí, né, daria, não daria? Daria. Daria, com certeza, tranquilamente. Funfa, uma mesa de Castlevania... Enfim. Legal. Daria. Nunca seria contra a mesa de Castlevania. Era isso que você queria? Eu venci o desafio, rodada, pergunta. Sim. Agora sacaneia ela também, sacaneia pede pra ela criar alguma coisa. Não. Não. Tá, pera, é minha vez então. Tá, vamos lá. Vez. Pergunta da rodada final. Deixa eu ver. Tá. Jujuba. Não. Detona. Você precisa criar um personagem e o mestre determinou uma regra. Ele tem que ser um furry do seu animal antropomórfico favorito. Animal antropomórfico. Qual seria? O que é um animal antropomórfico? Furry. Mickey Mouse. Furry, feathery, scale, pode ser qualquer uma dessas alternativas aí. Luiz amado. Ai, putz. Emprega pra Mouse. gente. Ana, vai lá, faz tua pergunta enquanto eu penso. Eu não vou pegar essa daí, não. Não, faz a tua pergunta enquanto eu penso. Então beleza. Bom, já que a gente falou muito na criação de personagens, esse tipo de coisa, vai para a minha pergunta. Nessa liberdade toda, o sistema dá também essa liberdade toda para a criação de monstros e ameaças? Ou é mais uma... Excelente pergunta. Parte do bestiário. Ele é muito legal nesse sentido. Ele tem um bestiário dele no livro básico, ele tem ali criaturas, ele também tem criaturas além, né, nas expansões de cenário e tudo mais, mas a verdade é que criar as ameaças nesse mundo é muito fácil, porque como ele é um sistema muito tranquilo, tipo, não sei se você já jogou 3DT, o Victory, por exemplo. Não. Mas, tipo assim, as distribuições de pontos que você usa pra criar personagem, você usa no 3DT pra criar os bichos. Então, se você manja de fazer personagem, você manja de fazer bicho. No Fábula Última, é mais ou menos isso. É quase igual a criação de personagem e a criação de bicho no sentido de para que servem os números. Então, é muito fácil criar as criaturas, é muito fácil determinar o que elas têm fraqueza e o que elas têm vantagem, porque é um elemento meio Pokémon, tá ligado? Tipo, o elemento tal vence tal, que vence tal. Então, criar as fichas é muito rápido, é muito fácil. Esse sentido, quando a gente tava fazendo as aventuras prontas, né, pro livro, a gente passou pela situação de ter que criar fichas de NPCs. E ele tem toda uma parte só ensinando a criar fichas de NPC pro mestre, pra saber como criar as fichas, super tranquilo, e trabalhar com os números é muito fácil. E isso eu achei muito legal, porque sistemas mais pesados, né, mais complexos, a gente sabe, por exemplo, pelo próprio Tormenta 20, que a gente oferece o que dá no livro básico, mas o robusto mesmo para você aprender a criar ameaças está no Ameaças de Arton, onde ele tá bem completo. No caso do Fábula Última, a criação de criatura já tá na criação de NPCs, tu já pega ali a manha. E muitos dos efeitos de Fábula Última são intercambiáveis. Então, o que uma classe faz de habilidade, o que um item faz de habilidade e o que um monstro faz de habilidade é tudo intercambiável entre si.
tipo quimerista, que você pega a skill do monstro e usa como se fosse o personagem. Tá balanceado. Então tu pode criar um monstro novo com uma habilidade que é uma habilidade de um item mágico do jogo. Tá, esse item dá essa habilidade, mas eu quero essa habilidade do meu monstro. E funciona. Ou, agora eu quero criar uma nova ameaça, mas eu quero que ela tenha a habilidade do Guerreiro Sombrio. Funciona. Tu pega a habilidade do Guerreiro Sombrio, bota no monstro que funciona. Então, essa parte é muito fácil. Muito tranquilo de lidar, muito de boa. Tipo, é uma das partes mais legais, assim, do livro, porque como ele dá essa liberdade e tudo é meio que intercambiável, toda a parte que tá pra criar personagem, ou toda a parte que tá pra criar item, toda vale pra criar ameaça, pra criar NPC. Então é muito legal tu saber que o livro trocas, assim, é bem divertido. Ok, vamos lá. Pô, perfeito. Miguel, repita a sua pergunta. O mestre falou que você tem que criar um personagem de Fábula Última, e ele obrigou você, ele disse que o personagem tem que ter a aparência do teu furry, animal antropomórfico furry favorito. Qual seria o animal? Tá bom. Provavelmente seria alguma espécie de raposa. Raposa. Raposa, porque entregou. eu gosto muito da ideia de personagens inteligentes, assim, e meio Legal. trapaceiros, assim. Sim, eu estou pensando em Rinin, com licença. Pensando o quê? Em Rinin. Fininho. Tá, não, eu tava pensando que eu somente já tinha ido pra Zootopia, mas enfim. O que vale com a descrição Vale dela, né? também. Inteligente, né? E tal. Exatamente. Mas, maravilhoso. Zootopia é maravilhoso. Bom, nessa nota alta, devo dizer, terminamos esta taverna. Não. Já basta. Calma lá. Não. Calma, eu vou falar, calma, deixa, eu vou de calma, eu tô só... Não. Calma, respirou. É muita falta de respeito com um colega de trabalho. Enfim, estamos terminando a nossa taverna. Miguel, por favor, você tem algum jabá para falar? O palco é seu neste momento, como eu estava tentando dizer antes de ser interrompido pela minha querida Com amiga. certeza. Duas coisas. A primeira é apoiem Fábula Última. A gente tem mais 25 dias de campanha. Então, por favor, apoiem Fábula Última, conheçam o conteúdo. O Aperta Start tá livre para você ler. O Aperta Start ensina tudo sobre o jogo, criação de personagem, aventura pronta, as regras. Tipo, dá uma olhada, vale muito a pena. Considere muito apoiar. Além disso, para quem não é tão interessado em coisas de anime, mas tá ouvindo esse podcast, se você gosta mais de medieval fantástico, gosta mais de uma coisa mais pé no chão, Daggerheart também está disponível agora, o novo D&D, como tem sido anunciado lá fora, o jogo que veio para derrubar Dungeons and Dragons, pelo menos é o que está sendo divulgado internacionalmente, e os números estão assustadores de vendas, então vale muito a pena dar uma atençãozinha para Daggerheart. E eu vou pedir encarecidamente uma última coisa, que é, nós na Jambô Editora nos esforçamos bastante e estamos com vários funcionários novos, estamos dando nosso melhor. Para quem sabe, eu tô na empresa há 1 ano, tem gente que tá há menos tempo do que eu, e a gente tá muito disposto a receber elogios. São raros elogios. Então, se você gosta do nosso conteúdo, gosta dos livros, gosta do que a gente tem feito, gosta das direções que a gente tem tomado nas redes sociais, inclusive com as nossas postagens, as postagens de lançamento, nossa fidelidade nesse sentido, se gosta das nossas parcerias também, das nossas mecânicas de parceiros, considere, por favor, elogiar, falar bem, marcar a gente, postar o teu conteúdo, etc. Porque a gente sabe que notícia ruim corre rápido e para quem vê nossos financiamentos, vê que a gente tá batendo números, a gente já passou de 1.000 apoiadores no Fábula Última, mas infelizmente, se 999 pessoas recebem o conteúdo perfeito e uma dá problema na entrega, essa uma vai fazer um barulhão e as outras 999 não vão falar nada. Então, se você gosta do nosso conteúdo, gosta do que a Jambô tem feito, por favor, considere demonstrar isso pra gente. Faz a gente reconhecer, a gente saber que vocês gostam, estão felizes com o que a gente tem feito, com o que vocês têm recebido e etc. Espalhe amor, espalhe alegria, gentileza, por favor, para que a gente não tenha
os nossos novos funcionários, nossas equipes que a gente está expandindo, construindo. Dá para ver, a Jambô tá com mais de 3 vagas abertas, acho que foi para 4 vagas abertas. A gente tá querendo expandir cada vez mais os nossos setores, mas a gente também não quer que essas pessoas fiquem extremamente assustadas, porque infelizmente o nicho de RPG tem muita gente muito violenta nas redes sociais. Então ajudem a gente, mostrem que RPG também é amor, também é convidativo e que a gente tem uma comunidade muito boa com os conteúdos que a gente faz. É isso. Palavras bonitas, lindas, eu diria. Também, né, nós temos o nosso querido jabazinho do próprio movimento, não é mesmo, Jujuba? Exatamente, muito obrigada. Galera, Lendas de Serração já tá rolando, o Ricardo postou, o nosso querido Ricardo Krushinski postou algumas mesas lá, algumas campanhas, aventuras, não sei dizer direito como dizer, aventuras, seriam aventuras. Ele já colocou algumas missões lá, missões mais bonitas. Algumas missões, com certeza vai ter Fábula Última lá. Assim que lançar o PDF, já estou com a mesa pronta. Ok. Também, tá? Muito obrigada. E, bom... Já tem uma parte de start, já pode começar. Exatamente, já dá pra começar. Mas é difícil achar alguém que não tenha lido, né? Esse que é o problema. Lembra que a criação é conjunta, não adianta eles saberem. É justo. Não faz diferença. Mas, galera, vai lá dar uma olhada, lendasdeserração.mrpg.com.br, para você ter todas as informações sobre como funciona, bonitinho, como adquirir a sua essência de metaparasita, né, que é basicamente a chave que você precisa para jogar com a gente. E lá também tem o link do nosso Discord, dá uma passada lá. Você não precisa pagar para estar no Discord e já dar uma olhada nas missões que tem lá, quais te interessam, antes de você, de fato, se comprometer, né, em adquirir uma essência e, sabe, se comprometer com essa... Responsabilidade? Isso aí, responsabilidade. Muito obrigada. Hoje as palavras estão saindo da minha cabeça. Hoje? Sempre. Mas, enfim, é isso. Dá uma passada lá, lendasdeserração.mrpg.com.br, passa lá, lê tudo bonitinho, vê lá todos os narradores que temos disponíveis no momento e Fábula Última com certeza vai estar lá assim que eu tiver um tempinho disponível, gente. Definitivamente vai estar lá. Eu falei, vai chegar atrasado, meu amigo. Se bobear, eu pego o teu lugar. Mas enfim, isso, gente. Olha aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado a quem está aqui, quem está escutando depois e quem vai escutar no futuro. É isso. E vejamos vocês na próxima, não é mesmo? Muito obrigado e valeu, gente. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.